Olá, tudo bem? Eu fiz um vídeo falando que não precisamos duvidar da existência de Deus. Não há motivo para isso. Quando a gente estuda a Bíblia e conhece a palavra de Deus, ali existe motivo suficiente para acreditar na existência de Deus. Até mesmo quando nós contemplamos a natureza, a vida em si na terra, nos dá motivo de sobra para acreditar que Deus existe. Eu vi muitos comentários desse vídeo e uma pessoa, ela fez um comentário. Ela disse que ela só voltaria a acreditar em Deus se fizesse um desafio. Ela falou que se pusesse uma criança siamesa em uma mesa ou em um altar e o mundo inteiro orasse para essas crianças, e se elas fossem separadas sem interferência da ciência, somente pelo poder de Deus, então ele voltaria a acreditar em Deus. A gente sabe que já houve desafio na Bíblia, no caso de Elias, porque Elias desafiou os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo. Então foi construído um altar para Baal e outro para Deus. Elias restaurou o altar de Deus. E os profetas de Baal oraram, mas não desceu fogo no altar de Baal, porque o desafio era aquele altar ao qual descesse fogo, era o altar do Deus verdadeiro. E quando Elias orou, pois os profetas de Baal oraram o dia inteiro e nada aconteceu. E quando Elias fez uma oração, então desceu fogo do céu e consumiu o altar de Deus. E os representantes de Israel ali, o povo de Israel, se prostraram perante Deus. Eles entenderam que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal, eles foram humilhados ali, porque não desceu fogo no altar de Baal. Então esse desafio existiu, Deus aceitou esse desafio, porque Deus se compadeceu da nação de Israel. Deus não desceu fogo do céu ali, Deus não se manifestou ali para provar a sua existência, mas foi para salvar aquela nação que estava inclinado a seguir um falso Deus, que era Baal. Então essa nação estaria perdida se fizesse isso. Então Deus se manifestou por amor àquele povo. Então foi sempre assim, quando houve uma manifestação de Deus, Deus fazia isso porque queria salvar o povo, não para provar a sua existência. Deus nunca se preocupou com isso, nem mesmo a Bíblia. A Bíblia foi escrita porque Deus existe. Então a Bíblia, a palavra de Deus, vem porque Deus existe, a partir da existência de Deus que a Bíblia foi escrita. Então um desafio como esse não seria aceito por Deus. Podemos dizer que Deus não toparia um desafio como esse, porque Deus não tem nenhum interesse de provar a sua existência. Exatamente por isso, porque há motivo suficiente para a gente acreditar na existência de Deus. Quando Jesus esteve nessa terra, as pessoas sempre pediam milagres. E quando as pessoas pediam milagres para provar que ele era o Filho de Deus, Jesus não satisfazia o desejo das pessoas. Inclusive, quando Jesus foi levado até Herodes, Herodes esperava o milagre de Jesus. Jesus não fez nenhum milagre perante Herodes. Quando Jesus estava na cruz, as pessoas gritavam: desça dessa cruz e nós vamos acreditar que você é o Filho de Deus. Jesus poderia ter descido da cruz para provar isso, mas ele não fez, porque não tinha esse interesse. Porque Jesus estava ali naquela cruz, ele deveria morrer ali para salvar as pessoas. Em questão da ciência, porque a ciência já faz verdadeiros milagres, podemos dizer assim. Eles conseguem separar crianças siamesas. Mas a gente sabe também
Existem muitos médicos que acreditam em Deus, que eles fazem o trabalho deles pela fé. Eles fazem muitas coisas extraordinárias pela fé porque creem em Deus. A gente sabe também que existem ateus que não creem em Deus, que faz coisas extraordinárias. Então, essas pessoas, elas são pessoas muito inteligentes, muito competentes, que são ateus médicos, que fazem grandes coisas em outras áreas. Pessoas que não creem em Deus, mas também de pessoas que creem em Deus. Inclusive, quem foi um pioneiro de separação de criança siamesa foi Ben Carson. E ele era uma pessoa crente. Existiam pessoas inteligentíssimas como Isaac Newton que acreditavam em Deus. Então essas coisas não provam nenhuma coisa nem outra. Então a gente percebe que no decorrer da vida existem pessoas muito inteligentes que são ateus e muito inteligentes que são pessoas que creem em Deus. A medicina já presenciou verdadeiros milagres que eles acreditaram que foram sobrenaturais. Médicos reconhecem isso. Já houve muitas testemunhos de médicos que reconheceram o poder de Deus. Então, um desafio como esse, eu creio que Deus não iria responder. E se Deus não responder um desafio como esse, não seria motivo nenhum para desacreditar da existência de Deus.